amores, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar de um assunto que, assim, a gente não pode deixar de falar. Precisamos falar sobre o Guia Alimentar para a população brasileira. Eu tô até, ó, com as anotaçõezinhas aqui, né? Porque, enfim, precisamos ser exatos em tudo que a gente vai conversar hoje. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Guia Alimentar para a População Brasileira, mas se não tiverem ouvido falar, não tem problema nenhum, porque eu vou falar o máximo possível que puder aqui nesse vídeo a respeito dele. Então, primeiramente, o Guia Alimentar para a População Brasileira ele é um documento oficial emitido pelo Ministério da Saúde em parceria com o Laboratório de Epidemiologia Nutricional da USP, né, um projeto que foi encabeçado pelo nutricionista e pesquisador Carlos Monteiro, especialista, um cientista da área da epidemiologia nutricional, que tem como função oferecer para a gente orientações e direcionamento nas nossas escolhas alimentares, tanto para pessoas comuns quanto para profissionais da área da saúde, como eu, por exemplo, né? E aí, o guia hoje, ele é um fenômeno quando a gente diz em relação a medidas de educação alimentar e nutricional. A gente, enquanto nutricionista, a gente não pode, no nosso processo de reeducação alimentar e nutricional com o nosso paciente, de deixar de falar a respeito do guia, né? O guia, ele é norteado por princípios, ele é norteado também por escolhas alimentares de acordo com determinados grupos de alimentos, e ele, no finalzinho dele, ele fala um pouquinho sobre a questão de 10 passos para se ter uma alimentação mais saudável. O guia, ele dá 10 recomendações práticas para você poder ter mais saúde por meio da sua alimentação. Eu queria falar um pouquinho sobre o processo de elaboração do guia. O primeiro guia alimentar que a gente teve data de 2006 e é um guia que não foi tão bem aceito assim pela população de uma forma geral, pelos profissionais da saúde, porque ele tinha um caráter muito profissional. Ele tinha uma linguagem mais complicada e as pessoas não conseguiam, na prática, aplicar aquele conhecimento das pirâmides dos alimentos que ele passava. E aí, a partir de 2011, o Ministério da Saúde, em decorrência das atualizações da ciência, né, dos novas diretrizes dos órgãos internacionais de saúde, como a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, né, e, enfim, as novas pesquisas que vieram à tona fizeram com que o Ministério da Saúde sentisse necessidade de renovar e alimentar para a população brasileira, ensinava e postulava a população. Então foi a partir de 2011 que eles começaram um processo de elaboração de um novo guia, que culminou com o lançamento desse último guia em 2014. Olha, eu vou deixar o link aqui abaixo, vocês vão poder acessar o guia, vão ver que ele está muito bem feito. Ele tem, no finalzinho dele, umas fotos ilustrando combinações das principais refeições e das pequenas refeições de acordo com as regionalidades do país e de acordo com os brasileiros que melhor se alimentavam no nosso país, né, que chegavam mais perto das recomendações que o guia postulava. Agora, quando a gente trata em relação a grupos de alimentos que o guia ensina e postula, ele basicamente divide os alimentos em 4 grupos. Ele divide os alimentos em alimentos in natura e minimamente processados, o grupo dos óleos, das gorduras, do sal e do açúcar, o grupo dos alimentos processados e o grupo dos alimentos ultraprocessados. E aí o que o guia ele fala? Ele fala que a gente tem que fazer da base da nossa alimentação os alimentos minimamente processados ou in natura, ou seja, aqueles alimentos que não sofreram praticamente nenhuma alteração na sua matriz alimentar, que eles saíram da natureza e vieram para o nosso prato com muito poucas alterações, como ovos, feijão, arroz, banana, alface, o molho de tomate caseiro. Isso tudo são alimentos minimamente processados e in natura. Agora, os alimentos processados são aqueles que já tiveram uma alteração no seu processo industrial. Eles já receberam aditivos alimentares, já receberam açúcar, já receberam sal, estão em conserva às vezes de óleo ou de açúcar também, né? Então já teve
pouco da sua característica alterada. E os ultraprocessados são aqueles que já tiveram praticamente toda a sua matriz alterada, você não consegue mais identificar a matéria-prima original se você for comparar com o produto final, né? Ele é aquele produto que ele já está no final da cadeia alimentar de produção. E aí, o grupo do açúcar, do sal, da gordura e dos óleos são aquele grupo de alimentos que devem ser utilizados com parcimônia, devem ser utilizados em combinação com os alimentos in natura e minimamente processados na elaboração de receitas, né, da culinária do nosso dia a dia. Agora eu queria falar rapidamente dos princípios do guia, porque os princípios, eles são assim muito interessantes, porque o guia, ele surgiu num momento de contextualização de tudo que está ocorrendo no mundo, das questões ambientais, da questão da agroecologia, né, da necessidade de consumirmos alimentos orgânicos, né, da multiplicidade de saberes, né, os saberes que a gente deve levar em conta para a nossa reeducação alimentar, para a nossa vida, não devem ser só os saberes alimentares advindos da ciência, mas também das populações tradicionais, como os quilombolas, como os indígenas. E aí ele tem os seguintes princípios. 1. A alimentação é mais que a ingestão de nutrientes. Quando a gente leva em consideração que o que a gente come não é só o alimento isolado. A gente come uma combinação de nutrientes, uma combinação de ingredientes, certo? Que leva em consideração o nosso momento social, se a gente está em festa, se a gente está comendo com a nossa família, e até mesmo o lugar onde a gente mora, né? A nossa cultura local, a nossa cultura do nosso país, da nossa cidade, até dentro da região do nosso país mesmo. No Nordeste, eles comem um mega café da manhã, de manhã. Aqui no Sudeste, a gente já come o quê? Um pãozinho com manteiga, vai variando. E a alimentação, ela deve estar em sintonia com o seu tempo. Esse é o segundo postulado do guia, o segundo princípio do guia. É o seguinte, a gente vive num mundo em que a gente não pode negar a presença dos alimentos ultraprocessados, como eu citei anteriormente. Em algum momento da nossa vida, a gente vai consumir os alimentos ultraprocessados. Então, é muito mais fácil a gente levar em consideração que eles devem ser consumidos com menor quantidade do que a gente simplesmente deflagrar uma guerra contra os alimentos ultraprocessados, certo? A gente pode consumi-los eventualmente, né, fazer com que eles não façam parte de uma forma tão efetiva na nossa rotina. Até porque proibir totalmente os alimentos vai contra a questão do equilíbrio alimentar, né, e vai contra um equilíbrio emocional, psicológico. A alimentação saudável deriva de sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. Então aí, dando destaque à importância dos alimentos orgânicos, de você saber da onde você adquire os alimentos que você come, de você dar preferência a um agricultor local, né? Um pequeno agricultor. 4. Diferentes saberes geram conhecimento para a formulação de guias alimentares. Foi o que eu falei. A ciência, ela tem todo um embasamento muito forte, né? De pesquisas, estudos, questões estatísticas. Mas, às vezes, os saberes também tradicionais, os saberes das comunidades que fundaram, né, a nossa sociedade, como as comunidades quilombolas, os indígenas, aqueles saberes que são tradicionais e que vão sendo passados de geração em geração, também têm o seu valor. E aí, muitas vezes, você depois vai provar pela ciência que talvez aquele chazinho que a sua avó passava para você na tarde, que ela aprendeu com o tataravô dela, que era indígena, realmente tem efeito terapêutico. A ciência está comprovando isso. Olha que interessante, né? E 5. Os guias alimentares ampliam a autonomia nas escolhas alimentares. Do seguinte sentido, os guias alimentares, eles vão oferecer para você um empoderamento, né? Eles vão oferecer para você diretrizes para você aprender, se empoderar desse conhecimento e colocar em prática na sua vida, né? Você não vai ficar pautada por uma informação que às vezes não é de qualidade, né? Então, o guia alimentar ele é muito importante nesse seu processo de aprendizagem.
né, e de melhora da sua alimentação, da sua qualidade de vida. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar, como eu falei, aqui embaixo o link do Guia Alimentar. Leiam o guia. Vou deixar alguns outros links aqui complementares relativos ao assunto Guia Alimentar para a população brasileira. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam o vídeo, sigam o canal, compartilhem com os amigos de vocês. É um prazer imenso eu ter vocês aqui comigo. Muito obrigado por terem acompanhado esse vídeo até o final. E até a próxima!